Olha, já estamos de volta do nosso intervalo comercial e agora na nossa sala de entrevista. E hoje nós estamos recebendo ela, a doutora Luana Maria da Silva Costa, é a doutora Luana, odontóloga, política brasileira. Em 2014 disputou uma vaga para a Câmara dos Deputados. Terminou a disputa como a primeira suplente da coligação com um pouco mais de 51 mil votos, tomando posse em dezembro de 2016 a 2018. Foi a primeira mulher a assumir a coordenação da bancada maranhense, comandando todos os deputados e senadores do Maranhão. Que privilégio, hein, doutora? Durante o seu mandato, foi vice-procuradora das mulheres. Em 2001, foi diretora nacional do Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtividade Rural do Ministério da Cidadania. Atualmente é pré-candidata à reeleição na Câmara Federal. Doutora Luana, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao programa Bancada Meio Norte. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer a Meio Norte por essa oportunidade. Agradecer ao Wesley, que estava ali conversando, que já é um amigo há muito tempo, ao Daniel Aguiar também. A você, Elodias, que é paraense, mas está aqui dando o prazer da sua presença aqui em nosso município, nosso estado. Assim, é sempre uma dúvida, onde ficar, né? Você é filho do Pará, mas foi adotado pelo Maranhão. Casei com uma maranhense. Então já é maranhense. E agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer a toda a equipe, que aqui por trás do Elodias e desse programa tem uma equipe de pessoas que com certeza se dedicam muito para que seja esse sucesso que é, né? Então, agradecer a cada pessoa que está em casa, mandar um grande abraço. Nós estamos já numa agenda de visitação e é isso, agradecer a todos e principalmente a Deus, que sempre tem nos dado oportunidade de fazer muita coisa boa, né? Tá certo. Luana, eu fiz uma pré-apresentação sua para os nossos telespectadores da Bancada Meio Norte, mas eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Temos muitos jovens que irão votar pela primeira vez, tem muitos adolescentes, e eu gostaria de que você falasse quem é a doutora Luana. É uma pergunta muito complexa, né? Mas eu sou a menina que nasceu em Perimirim, lá na minha cidade, na cidade que eu nasci, uma cidade com um pouco mais, na época, um pouco mais de 5 mil habitantes. Então, me criei na barragem, tomando banho na barragem, pegando peixinho no cofo. E, assim, com 12 anos de idade, fomos para São Luís, porque na cidade que a gente nasceu não tinha ensino médio. E meu pai, papai veio fugido da seca do Ceará, de 30. Então, papai sempre foi aquele homem muito aguerrido, né? Minha mãe também. Então, fomos para São Luís, porque o sonho do meu pai era que os filhos todos se formassem, né? E fomos para lá. Quando chegou lá, eu estudei escola técnica federal, e por isso a minha paixão pelo ensino profissionalizante, tanto é que batalhamos muito para que a gente tivesse um IFMA em Santo Inês. E estudei no IFMA, depois a minha outra paixão, que era a odontologia, porque meu pai era dentista prático, e aí me formei em odontologia. Quando me formei em odontologia, eu já estava casada com o Ribamar, vim para Santo Inês, montei meu consultório aqui na Rua do Comércio, né, no segundo andar de um comércio aqui de Santo Inês, aqui na Rua do Comércio, e lá eu trabalhava como ortodontista, eu já era pós-graduada, depois montei a minha clínica ali na Rua do Santo Antônio, ainda hoje é a Clínica Medic Mais, mas naquela época era consultório São Rafael. Certo. E, aos poucos, eu fui vendo em Ribamar, que é o meu marido, uma referência da política, e eu fui gostando da política, né? E em 2010 foi a minha primeira candidatura a deputada estadual. Eu era, nessa época, secretária adjunta de Educação. E o chefe da Casa Civil, na época o doutor Lourenço, chegou e me disse: Luana,
você aparece muito bem em Santinês. Que tal se você fosse candidata a deputada estadual? Eu disse, não, doutor Lourenço, eu sou muito tímida. Eu não teria coragem nunca de falar no microfone. E aí eu liguei para a Ribamar, faltava um dia para se desincompatibilizar, aí eu liguei para a Ribamar. Ribamar disse, Luana, isso é uma decisão tua. Aí eu fui candidata, tive 10.600 votos, e a partir de lá não parei mais. Fui candidata a prefeita, na época tive 41% dos votos bons de Santinês. Depois fui candidata a deputada federal. Essa foi a minha eleição que eu tive, a minha candidatura que eu tive mais votos, que eu tive 51 mil votos, né, quase 52 mil votos. Depois eu assumi no lugar do João Castelo, o nosso saudoso João Castelo. Assumi 2 anos de mandato, fui deputada federal. Depois assumi, tive a honra de ser a coordenadora da bancada maranhense, né? E lá eu sempre me dei muito bem com todos os deputados, os senadores também. E até perguntei na época, por que tanta gente com mais experiência, por que eu serei? Aí o Wildo Rocha, na época, que era quem estava articulando a candidatura, ele disse assim, Luana, é porque simplesmente tu te dá bem com todo mundo. Todos os deputados você conversa, porque eu sempre compreendi uma coisa. Hoje eu sou evangélica, mas eu sempre compreendi uma coisa assim, toda pessoa que assume um cargo, aquele cargo não é dele, é de Deus. Verdade. Então, se eu estou num cargo e esse cargo é de Deus, eu tenho que compreender que uma hora Deus pode dizer, olha, terminou o teu tempo aí. Então, eu tenho que me dar bem com todo mundo para que as coisas possam fluir mais e melhor e que, de fato, as pessoas que Deus quer que sejam contempladas, que é o povo, que são as pessoas, né, que precisam dos serviços públicos, elas possam ter, de fato, ações boas acontecendo e dentro de um contexto onde, vamos dizer assim, já teve momento em Santinês que Ribamar era deputado, não podia trabalhar em Santinês porque era adversário de quem estava na prefeitura, né? Então, assim, isso entra na total contramão daquilo que eu compreendo como política. Quem sofre é o povo, né? Quem sofre é o povo. Então, eu também, quando deputada, eu tive grande dificuldade, inclusive, de ser recebida pela prefeita na época, mas é assim, eu acho que a gente precisa se dar bem e tratar todo mundo bem como a gente quer ser tratado, né? Rivalidade deve se acabar depois da campanha. Exatamente. Terminou, todo mundo desceu do palanque, vamos agora todo mundo trabalhar para os nossos patrões. Só o objetivo. Quais são os nossos patrões? O povo. O povo. O povo. Tá certo. Doutora Luana, como deputada federal, quais as suas principais frentes de atuação? Projeto? Olha, eu tenho algumas bandeiras que eu considero assim primordiais. Uma é o enfrentamento da fome. Meu pai, como eu disse para você, meu pai e minha mãe são referências da minha vida. Meu pai faleceu, mas ele deixou esse legado, né, que é a responsabilidade que nós temos de que, onde nós ocuparmos alguma posição, a gente tem que fazer esse enfrentamento. Meu pai saiu fugido da seca do Ceará, como eu lhe falei, em 30. Então, meu pai sempre falou que nenhum ser humano merece passar fome, porque eu acredito que ele tenha passado, né? Uma outra bandeira que eu acredito e que eu luto é pela geração de emprego e renda, porque mesmo na linha da fome, também eu acredito que o cidadão ele tem que ter condições, ele tem que ser priorizado por qualquer gestor que o cidadão possa desenvolver o seu talento, porque não tem ninguém no mundo que Deus não tenha dado um talento. Então, o ser humano, o cidadão, ele precisa que o poder público dê condições a ele de desenvolver o seu talento para que ele possa, de forma digna, de forma altiva, colocar comida na mesa dos seus filhos, né? E a terceira bandeira que eu considero também assim primordial é a educação. Porque através da educação, se você qualificar, se você preparar, se você der assistência técnica, se você der condições de conhecimento à pessoa, ela sai da situação de exclusão para ser um cidadão incluso. Então, são, assim, basicamente, são as 3 minhas principais bandeiras, né? Ultimamente, eu tenho me sensibilizado muito com a questão da segurança.
mas eu vou lhe dar, se você pediu 3 bandeiras, aí vão as 3 bandeiras. Tá certo. É uma das O bandeiras. enfrentamento da fome, a educação e a geração de emprego e renda. É uma das bandeiras mais importantes, né? Isso. Também sem falar Da saúde, né? que é a minha área, né? Também que a gente tem também como... Vamos, me libera 5 bandeiras? Sim. Então, a 5ª bandeira, sem dúvida nenhuma, na realidade, uma das mais importantes, né? A questão da saúde. Certo. Vamos falar de pré-candidatura, né? Isso. Como é que está a sua agenda nessa... Agora já é campanha, né? Não, é dia 15, 16. Dia 16. Então, como é que está a sua agenda? Nós ainda estamos ainda em pré-campanha. A candidatura já foi homologada, já estamos aí naquela fase de abertura de conta, CNPJ. de CNPJ, fazer material gráfico. A gente já começou a fazer mesmo reunião, porque eu estava fazendo só visita, né? Já começamos a fazer reuniões na casa dos amigos, né? Mais para falar sobre o projeto, buscar adesão para o nosso projeto. Mas eu acredito que está indo bem. Tá certo. Doutora Luana, hoje você tem apoio em quantos municípios para a sua candidatura? Na realidade, Luiz Dias, na última eleição, eu fui votada em 192 municípios, né? E Ribamar nos 217. Certo. Tem até uma situação assim bem engraçada, foi que o José Reinaldo, o ex-governador José Reinaldo, eu tenho uma amizade assim com ele muito boa. Aí uma vez o José Reinaldo, eu levei para ele o meu relatório de votações, né? Ele disse assim: minha filha, e você não tinha prefeito para votar em você? Disse, por quê? Porque você teve no seu relatório de votação 1 voto, 3 votos, 5 votos, 8 votos, 170 e poucos votos. Quer dizer, nós fazemos política por acreditarmos que existe, todo lugar tem que ter alguém importante que deva ser ouvido, né? Então, a política tradicional, o que ela entende? Deve-se pegar prefeito na véspera da eleição e aquele prefeito nos dá voto. A gente não. Eu já fiz praça, já fiz asfalto, por conta de um cidadão me dizer: doutora, o maior sonho da gente aqui é ter o asfalto. Eu sei. O maior sonho da gente aqui, a maior necessidade da gente é ter um trator. Então, depois da eleição, eu perdi a eleição, eu fui, por exemplo, em Fortuna, lá no Quilombo, entregar um trator, que eu tinha me comprometido antes da eleição. Até no dia lá eu estava com o Arnaldo Melo. O Arnaldo disse: mas Luana, tu perdeste a eleição e vieste trazer esse trator? Eu disse: é porque o recurso público tinha que chegar, né? E eu tinha me comprometido. Então, a gente, esse relatório que o Zé Reinaldo falou, é uma coisa muito emblemática, porque é um formato diferente que eu e Ribamar, a gente faz política, onde a gente quer ouvir o cidadão mais carente, e não o cidadão que está, vamos dizer assim, numa situação de conforto. Porque quem, de fato, deve conduzir as ações políticas e as ações que podem levar ao desenvolvimento real de um povo, é o povo mais carente. Então, eu não posso te dizer assim, quantos municípios eu estou. Eu posso te dizer para você que, durante a minha vida toda, eu já visitei quase todos os municípios do Maranhão. Certo. Tem experiência, né? Pois é. Bastante experiência. De 2010 para cá, você acha que o eleitorado mudou ou ainda continua o mesmo? Eu acredito que mudou muito. Tem rede social? Muito, exatamente. Muito especialmente com o advento das redes onde o eleitor hoje... Eu fui num povoado de Tufilândia, Barro Branco. Lá, chegando lá, nós fomos muito cedo, porque eu ia começar de fazendinha fazendo visita. Aí um amigo que estava no carro disse: olha, eu tenho uns parentes aqui, vamos lá visitar em Barro Branco? E quando Cinto dos Brancos. Quando chegamos lá no povoado, você acredita que nós chegamos lá no povoado, tinha quase todas as pessoas estavam na porta de manhã, no celular,
onde a gente passava, as pessoas olhavam assim rapidamente para a gente, mas voltavam para olhar para o celular. Então, chegou um momento onde o cidadão, cada cidadão é um senador. Sim. Cada cidadão, se realmente ele quiser participar do processo político, ele vai ter acesso a quais foram as votações que tiveram em Brasília, ele vai ter acesso em quem está... quem foi que votou contra, vamos dizer, o mototaxista, quem foi que votou contra a reforma da Previdência, quem foi que votou contra a PEC, eu sempre falo dessa medida provisória, que é uma das medidas provisórias que eu considero mais corrosivas, a MP do trilhão, quem foi que votou no Maranhão? Então, as pessoas, elas têm hoje acesso a conhecimento que há um tempo atrás não tinha, né? Então, hoje, a política, de fato, se o cidadão tivesse, vamos dizer assim, essa vontade e esse interesse em fazer com que a política possa ser uma política mais comprometida com o cidadão, através do celularzinho dele, ele tem como fazer muita coisa, principalmente a juventude. Certo. Né? Eu estou falando da juventude porque teve uma situação que me chamou muita atenção agora nessas visitas. Eu fui a um povoado chamado Bom Jesus. Bom Jesus. Bom Jardim, aliás, depois de Bom Jesus, que é o último povoado nosso. Quando eu cheguei lá, eu cheguei para uma senhora e disse, olha, daqui a pouco vai começar a campanha, a senhora não queria me indicar aqui dois adolescentes, 2 jovens que possam distribuir meu material? Aí a minha amiga disse assim, não, doutora, não tem mais. Como que não tem? Ela disse, não tem mais. Aqui só tem criança, idoso e adulto. Mas como é que não tem mais jovem? Ela disse, foi todo mundo embora do povoado. E eu comecei, aquilo me chocou, eu disse, por que foi embora? Ela disse, atrás de alternativa em outros estados. Olha, você vê a gravidade disso. Então, o jovem está indo embora do nosso estado. Nós tivemos agora, durante esse governo agora, mais de 400 mil pessoas entrando na extrema pobreza do nosso estado. Então, o nosso estado, o estado do Maranhão, e eu fiquei assim, impressionada com aquele depoimento daquela senhora, de imaginar quantas pessoas do nosso Maranhão, que é um estado rico, um estado que tem o índice pluviométrico lá em cima, ou seja, chove demais, só não chove mais do que Belém, do que a sua cidade. Uma das terras mais agricultáveis do Brasil, e nós temos tudo que planta dá. Uma vez eu fiz uma experiência, eu cheguei numa determinada casa, que era de uma amiga minha, e fiz um buraco com o salto do meu sapato. E botei um caroço de milho. Quando eu voltei lá depois de uma semana, o bicho estava lá, a pontinha do milho lá, germinando. Então, qual é a situação? Nós temos, vamos dizer assim, uma intimação, principalmente em Santo Inês, para que o jovem participe da política. Quem não gosta de estar do lado do seu pai, da sua mãe? Mas em Santo Inês, as pessoas estão tendo que ir embora, porque nossa cidade, nosso estado não está dando a oportunidade. Eu estava mostrando agora para o Wesley, eu escrevi um projeto que foi todo conduzido por Deus. Eu acordava de madrugada e comecei a escrever. Porque quando nós estávamos na prefeitura, nós nos preocupamos, como eu falei para você, da bandeira minha de enfrentamento à fome. Nós fizemos um projeto inusitado em nossa cidade, onde a gente incentivou a agricultura familiar e a gente colocava almoço e janta para 22 mil crianças em nossa cidade. E com isso, a gente diminuiu o número de mortalidade infantil. Nós conseguimos fazer com que o agricultor de Santo Inês se incentivasse, tivesse motivação para produzir. E nós fizemos com que o dinheiro circulasse na cidade de Santo Inês e, através dos estudos, para cada emprego direto, você gera 7 empregos indiretos. Então, a cidade de Santo Inês foi uma cidade que, durante o período que Ribamar foi prefeito, e que eu fui primeira-dama, eu sou uma das maiores entusiastas da agricultura familiar, nós
tivemos o dinheiro circulando no município porque a gente dava condições ao agricultor de produzir e assim a criança comia, o pessoal do hospital tinha comida de qualidade, o dinheiro circulava no município e a gente tinha geração de novos empregos e nova renda em nosso município. Então, o jovem de Santo Inês precisa compreender que nós precisamos participar da política e a gente precisa compreender o que é a política que pode gerar emprego e renda, né? Então, eu quero que você faça um registro, né, na sua fala e no seu escrevinhado aí, que a doutora Luana, a pré-candidata a deputada federal, um dos segmentos que ela tem chamado, conclamado para participar do processo político e eleitoral de nossa cidade, do nosso estado, é a juventude. Já? Agora que eu comecei, foi muito rápido. Mas eu gostaria de deixar aberto para fazer as suas considerações finais e dirigir a nossa telespectadora. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, dizer que nessa pré-candidatura a gente tem buscado muitas informações, muitos conhecimentos, conversado com muita gente e acredito que se as pessoas buscarem em nossas redes sociais o nosso desempenho em Brasília, quando eu votei contra a reforma da Previdência, que realmente retirou muito direito das pessoas de se aposentarem, votei contra a reforma trabalhista que tirou direito dos trabalhadores, votei em pautas a favor da educação, até porque eu participava da Comissão de Educação, participava também da Comissão de Agricultura Familiar e era coordenadora da Frente de Defesa da Agricultura Familiar em Brasília. E acredito assim, nós precisamos ter pessoas que realmente estejam fazendo esse trabalho a favor da população. Eu quero só lhe dar um exemplo, que eu sempre estou dando exemplo a respeito dessa MP. Ontem uma pessoa disse, doutor, eu não gosto nem de votar em deputado, eu gosto de votar em prefeito e vereador, que pelo menos a gente está vendo. Deputado a gente não olha, deputado nem senador, mas são as pessoas que fazem as grandes leis, que mudam a Constituição, que fazem com que você possa ter mais direito ou menos direito, como, por exemplo, lá em Brasília, em uma determinada madrugada, foi votada uma MP, que eu queria até que os meninos que estão aqui todos fizessem um exercício de pesquisar o que é a MP do trilhão. A MP do trilhão foi uma MP que foi votada, que o Congresso Nacional aprovou a isenção de impostos para as petroleiras internacionais virem explorar o nosso petróleo e não pagar imposto. Não. Eles levam o petróleo para lá por um valor muito menor do que o nosso. Nós pagamos aproximadamente 44% do nosso combustível é de imposto. E aí nós demos 1 trilhão de isenção para eles, enquanto o combustível deles é barato, o nosso a gente paga 44% só de imposto. E isso foi aprovado no Congresso, na calada da noite, onde nós demos 25 anos de isenção de impostos para as petroleiras internacionais. Então, resumo da ópera. Na calada da noite, as pessoas que nós votamos estão tirando os nossos direitos e quando você passa o dia correndo para ver como é que você vai fazer para pagar suas contas no final do mês, não esqueça que só nessa MP, nós aumentamos, esses deputados que votaram, eu queria que você fizesse esse exercício. Bote MP do trilhão e deputados que votaram contra e a favor no Maranhão dessa MP. Através do aumento do combustível, se aumentam todos os produtos, porque o combustível ele precifica todos os outros produtos. Se você for buscar, vamos dizer, uma cadeira, ela tem que pagar transporte, né, para poder vir para os diversos estados, para os diversos municípios. Então, você vai no mercado e você chegar lá, você não consegue mais comprar os alimentos para a sua casa. Então, se você não tiver ligado lá em Brasília, nas pessoas que estão votando contra e a favor dos seus direitos, você, infelizmente, vai estar perdendo os direitos sem perceber o porquê. Então, eu quero colocar aqui essas ideias,
né? Já estamos na pré-candidatura, já estamos fazendo visita, e eu tenho certeza que, se for da vontade de Deus, nós vamos chegar lá, né? Para poder continuarmos um trabalho maravilhoso que fizemos em Santo Inês, quando estávamos na prefeitura, e que eu tenho certeza que eu fiz quando estava no mandato de deputada. Tá certo. Doutora Luana, muito obrigado. Tá? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Tá? Outras vezes estaremos aqui novamente conversando, batendo esse papo. Eleita, é assim, se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. O nosso programa Bancada Meio Norte está chegando ao final. Aliás,